Bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Modelagem e Simulação. Na primeira aula, a gente fez uma visão geral, né, sobre o uso dos simuladores no desenvolvimento de novas aeronaves, falamos um pouco de simuladores, né? Então, o objetivo hoje é mostrar alguns passos, né, de forma macro, né, quais que são os passos, né, para a gente se chegar no final, né, do nosso processo, aos modelos de simulação e aos simuladores. E ao final dessa aula, a gente vai mostrar para vocês a aplicação de um simulador de voo, né, um simulador de voo feito exclusivamente aqui para o portal da Engenharia Aeronáutica. Então, nessa aula a gente vai cobrir, a gente vai falar, né, sobre a fundamentação teórica, a gente vai falar sobre alguns princípios básicos que vão por trás dos modelos de simulação. Vamos falar sobre softwares e linguagens de programação, são aqui as ferramentas que a gente vai utilizar para materializar o nosso modelo, né? Então a gente precisa partir de um conhecimento, de um fundamento, uma fundamentação teórica, né, que vai ter os seus pilares tanto na física quanto na matemática. E a gente precisa de uma ferramenta para que a gente crie esses modelos, né? Então, é importante que a gente trate desse assunto, né? Além disso, vamos falar de versionamento, uma forma sistemática da gente desenvolver modelos de simulação para a gente não se perder. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E ao final, vamos falar sobre modelagem e simulação de aeronaves também. Então, não percam, acho que essa aula tá bem interessante. Então, vamos iniciar aqui com a fundamentação teórica. Então, fundamentação teórica, como eu falei, a gente precisa de pilares, né, sustentados aí tanto na física quanto na matemática para a gente iniciar a modelagem na nossa aeronave, né? Então, a principal, né, a primeira fundamentação teórica nossa vem do trabalho desenvolvido por Isaac Newton, né? Principalmente a sua segunda lei da física, né? Que é bem conhecida para a gente como o somatório de forças é igual a massa vezes a aceleração, né? Do ponto de vista do cálculo diferencial, né, a gente vai ver como que essas equações vão se comportar, né? E além disso, a gente tem o trabalho de Leonhard Euler, né, que pegou o trabalho de Isaac Newton, né, e descobriu como tratar, né, como utilizar a segunda lei de Newton para prever o movimento de corpos rígidos, né, corpos sólidos tridimensionalmente, né? Então, do ponto de vista da segunda lei de Newton, a gente tem lá o somatório de forças igual a massa vezes a aceleração, que nada mais é do que uma forma mais simples, né, uma simplificação da equação original, né, que é o somatório de forças, né, é igual à variação no tempo do momento linear, aqui sendo P o momento linear, e aqui o d dt, né, que é o símbolo de variação no tempo, né, então derivadas lá do cálculo, né. O momento linear nada mais é do que o produto aí da massa pela velocidade, né, e como a gente vai tratar na modelagem e simulação de aeronaves de modelos e corpos, né, no espaço tridimensional, aqui a gente precisa contabilizar esse somatório de forças nas três direções, né, x, y e z aí no espaço tridimensional, assim como essa velocidade, né, e a variação no tempo da velocidade vai ser a nossa resposta, né, a nossa aceleração, também em três dimensões, né. E além disso, né, aqui a gente consegue contemplar os movimentos de translação do corpo, né, velocidade nos três eixos, mas também corpos tridimensionais também rotacionam, né? Então a gente tem o equivalente aqui à lei de Newton, né,
foi um dos trabalhos desenvolvidos aí por Leonhard Euler, né? Que é o equivalente às equações de momento, né? Então, a mesma coisa, né? A gente tem que o somatório dos momentos que atuam no meu corpo, né? Quando a gente olha um referencial inercial, né? Que é aquele referencial fixo em que a gente pode aplicar as leis de Newton, né? Aqui a gente tem o momento angular, né? Que é a nossa matriz de inércia, o nosso tensor de inércia aqui, porque a gente está num espaço tridimensional, vezes um vetor ômega aqui, também em relação ao CG, que é um vetor ômega de velocidades angulares, né? Então, como que o meu corpo, né? Qual que é a velocidade desse meu corpo, né? E quando a gente fala de variação no tempo, né? Essa velocidade angular, ela vira uma aceleração angular, que é o que a gente vai estar interessado, né? Então, dado um conjunto de forças atuantes aí no meu corpo, na minha aeronave, por exemplo, e um conjunto de momentos, como que minha aeronave vai acelerar do ponto de vista linear, né, as translações, e como que ela vai acelerar do ponto de vista de rotações, né? E além disso, do ponto de vista cinemático, né, uma outra contribuição bastante importante de Leonhard Euler foi a cinemática de orientação espacial, né? Então, juntando o trabalho desses dois senhores, né, o senhor Isaac Newton e do senhor Leonhard Euler, né, a gente tem a fundamentação teórica para modelar, né, as equações de movimento que vão reger o movimento não só de aeronaves, mas também de qualquer corpo tridimensionalmente, né? E esse conjunto, né, esse conjunto de fundamentação teórica, ele é a base, né, para a gente partir, né, de algo que a gente visualiza aí, né, algo real, né, uma tentativa, né, de entender a natureza, né? Então, que é a modelagem, né? A gente está modelando a natureza, né, a partir dos trabalhos aqui, tanto do Isaac Newton quanto do Euler, né, para a gente tentar predizer, por exemplo, qual que vai ser a dinâmica da nossa aeronave. Então, o que a gente precisa, né? A gente tem um conjunto de equações, né, que estão baseadas aqui em princípios físicos. A gente vai ter representações espaciais e como que elas vão variar no tempo, né? E a gente precisa, de uma forma organizada, né, utilizar uma ferramenta para que a gente chegue, de fato, a um modelo de simulação, né? Então, a gente parte aqui de modelos em branco e o nosso objetivo é chegar no modelo de simulação para que a gente desenvolva, né, todos aqueles tópicos que a gente comentou na nossa primeira aula, né? Que é ter uma aeronave robusta, competitiva, né, e segura, né? Então, o modelo de aeronaves, como que a gente chega, né? O que a gente precisa de modelos, né? Então, a gente tem um modelo completo aqui, e esse modelo completo, ele tem que ser constituído de partes, né? Não só as equações de movimento, que a gente comentou, né? Mas a gente precisa saber, né, quais que são essas forças, quais que são esses momentos que atuam na nossa aeronave, né? E da onde que vêm essas forças e momentos, né? Os principais contribuintes aqui vão ser a aerodinâmica, né? Nossas aeronaves, elas possuem corpos aerodinâmicos, né, desenhados especificamente para o cumprimento das nossas missões, né, que vai ser transportar passageiros, transportar carga paga, né? E a gente precisa, né, chegar nessas forças e momentos aerodinâmicos quando a gente tem a nossa aeronave submetida ali a um escoamento, por exemplo, né? Então a gente vai ter dados de túnel de vento, dados de simulação, né, para que a gente chegue nessas informações em formatos que a gente possa inseri-los nos nossos modelos, né? E além disso, um grande contribuinte dessas forças e momentos são as forças propulsivas que vão vir do nosso motor, né? Então a gente também precisa aqui
do embasamento, uma fundamentação teórica e ou experimental, né, para que, dada uma condição de voo, um regime de voo, uma altitude, uma velocidade, a gente consiga extrair informações de forças e momentos que esses nossos motores, né, vão causar na nossa aeronave. Além disso, a gente precisa entender e modelar, né, as propriedades de massa, a própria massa da aeronave, assim como a distribuição dessa massa. Elas são bastante importantes para a dinâmica da nossa aeronave. E a gente precisa, né, de um modelo de propriedades de massa. O centro de gravidade também é bastante importante para a resposta da nossa aeronave. Então, mais um modelo que a gente precisa contemplar no nosso modelo de simulação completo aqui de aeronave. E além disso, né, nossa aeronave vai estar inserida em uma atmosfera, né? Então a gente precisa aqui modelar como que aqui a minha temperatura varia em função da minha altitude, como que a pressão atmosférica varia em função da altitude, e além disso, como que as imperfeições atmosféricas, né, as movimentações de massas de ar vão influenciar a nossa aeronave. Então eu preciso de modelos de turbulência, modelos de rajada, por exemplo, para a gente avaliar como que a nossa aeronave vai se comportar nesse ambiente, né, nessa atmosfera. E além disso, né, a gente precisa, para calcular as nossas forças aerodinâmicas e propulsivas, né, a gente precisa juntar tanto a cinemática da minha aeronave, né, que a gente vai descobrir quando a gente resolver as equações de movimento, tanto quanto a influência, né, das turbulências e rajadas, que também vão criar variações de velocidade em ângulos naquele escoamento que a minha aeronave está sentindo dentro da atmosfera, né? Então a gente precisa calcular esses ângulos, são ângulos de ataque, ângulos de derrapagem, né? E as velocidades aerodinâmicas, né, para a gente computar essas forças e momentos, né, de forma precisa, né? E seguindo, né, para ter um modelo completo, né, além dessa parte que a gente viu, a gente precisa modelar também atuadores, né, quando a gente quiser avaliar sistemas embarcados, como que esses sistemas embarcados eles agem sobre a nossa aeronave. A gente precisa nos aprofundar na modelagem, incluir atuadores, sensores, por exemplo, para que a gente chegue num projeto de forma satisfatória desses sistemas de aumento de estabilidade, aumento de controle, pilotos automáticos, por exemplo. Então, o que a gente precisa, né? Qual que é a ferramenta, né? São os softwares / linguagem de programação, né? Quando a gente falar de MATLAB Simulink, né, a gente vai ter tanto uma ferramenta quanto uma linguagem de programação aqui, tudo em um, né? A linguagem de programação MATLAB, uma linguagem de programação procedural, em que a gente vai ter linhas de código, quanto modelagem Simulink, que é um tipo de modelagem gráfica, né, que é bastante utilizado na indústria. E além disso, a gente pode também utilizar linguagens de programação quanto Python, né? E aqui a recomendação é que a gente utilize, né, tanto softwares quanto linguagens de programação que são benchmark na indústria, né? E elas têm esse papel na indústria porque elas conquistaram, elas foram evoluindo ao longo do tempo, elas foram se adaptando e se tornaram ferramentas bastante produtivas, né, para as tarefas de modelagem e simulação. E além disso, a gente precisa fazer toda essa modelagem, né, de uma forma bastante organizada, né? Não basta a gente ter a fundamentação teórica e as ferramentas, né? A gente precisa fazer isso dentro de um contexto mais processual, de forma mais organizada, para que não aconteça aquilo que provavelmente todos aqui já vivenciaram, né? Que é a gente tratar o controle de versão dos nossos arquivos, né, com múltiplos arquivos, né? Quem que nunca
foi evoluindo um documento e criando V1, V2, assim por diante, né, até um V30 aqui. Depois a gente começa a mudar o nome para incluir outras formas de diferenciação, né, para tentar ajudar a gente a não se perder com os arquivos, né, aqui um Rev 1, depois a gente vai evoluindo, um Rev 5, underline final, né, então quem já vivenciou isso sabe que você fica bastante perdido, né, com o controle, né, de arquivos, né, imagina fazer isso com um modelo em que eu vou ter modelo de aerodinâmica, modelo de motor, modelo de atmosfera, né, a gente precisa, né, de forma bastante sistemática, né, saber quem que modificou um determinado conteúdo, por exemplo, um modelo, um script, por exemplo, quando que ele foi modificado, por que que ele foi modificado, né, e o que foi modificado, né. Então, o controle de versão sistematizado, né, versionamento de arquivos, ele vem justamente para cobrir esse gap, né, e para ter uma forma mais elaborada, né, que não seja a criação de múltiplos arquivos aqui, que é bastante complicado da gente se achar, né. Então, existem algumas ferramentas bastante úteis aqui no controle de versionamento, bastante importante que a gente utilize-as, né, para poder evoluir de forma bastante assertiva na modelagem e simulação de aeronaves. E tudo isso, né, a gente vai fazer para que a gente chegue, né, no final, a um modelo de simulação de aeronaves, onde a gente vai poder prever como que a minha aeronave se comporta dinamicamente, por exemplo, em relação a rajadas, distúrbios atmosféricos, como que eu posso prever, né, antes mesmo de voar minha aeronave, qual que é a estabilidade dessa aeronave, como que eu posso iterar essa aeronave para ter uma aeronave mais competitiva, uma aeronave que, quando eu comece a voar, eu já tenha uma boa qualidade de voo, né? E tudo isso a gente pode fazer utilizando um modelo de simulação desse, né? Por exemplo, utilizar critérios, né, desenvolvidos através de estudos, pesquisas, né, de certos parâmetros que se relacionam à qualidade de voo, para que a gente possa ter uma aeronave, né, projetar uma aeronave que atenda os requisitos que a gente vai conseguir testar mais para frente, né? Então, o modelo de simulação a gente também pode complementar essas análises de forma bastante barata, né, no início do desenvolvimento, utilizando também os simuladores desktop, né? E aí, nos simuladores desktop, a gente consegue, de fato, pilotar essa nossa aeronave, né? Se a gente seguir todos aqueles passos, ter aqueles modelos aerodinâmicos, propulsivos, propriedades de massa, né? E assim por diante. Então, eu posso, de fato, pilotar a minha aeronave, ainda quando ela é um modelo, né? Isso a gente pode também fazer de forma bastante sistemática, né? Para avaliar qualidade de voo, desenvolver aqueles sistemas, iterar nos sistemas que a gente está querendo desenvolver, né? Sejam eles mais simples, como sistemas de aumento de estabilidade, até sistemas mais complexos, como o fly-by-wire, por exemplo, pilotos automáticos, e assim por diante. Então, agora a gente vai ver um exemplo do simulador de voo que foi desenvolvido aqui para o portal da Engenharia Aeronáutica para o nosso curso completo de modelagem e simulação de aeronaves. Olá, pessoal. Estou aqui a convite do Javiel para fazer uma demonstração aqui da pilotagem em tempo real do nosso modelo de simulação com a aeronave CRM PEA, né? Então, esse modelo, a parte longitudinal dele foi implementada baseada em dados de túnel de vento, é um modelo não linear, tá? Essa implementação ela foi passada no primeiro curso de aerodinâmica aplicada. E a parte laterodirecional, né, um modelo com 6 graus de liberdade, ela faz parte do curso de aerodinâmica laterodirecional, que deve ser lançado em breve, tá? Então, nesse curso a gente passa pela implementação utilizando dados, métodos semi-empíricos para implementação e também métodos numéricos de vortex lattice e métodos painéis.
Tá? Então, hoje, a gente vai passar aqui pela simulação de algumas manobras básicas, para a gente ver a funcionalidade do modelo ao vivo, né? Então, a gente vai, basicamente, começar com a aeronave trimada na condição de cruzeiro rápido, Mach 0,87, o CG vai estar a 30%, que é um CG médio, altitude de 36 mil pés e 200 toneladas. Né? Essa aeronave é uma aeronave muito grande, né? De um porte similar a um 777, né? Então, uma aeronave bem grande, 35 graus de flechamento. Então, uma aeronave bem interessante para ser estudada, porque ela tem todos os efeitos de uma aeronave de transporte moderno, né? Então, no momento a simulação está pausada, né? A gente vai utilizar esse painel de controles aqui para fazer a pilotagem. Então, aqui a gente tem indicação de velocidade, tá dado em nós. A gente tem o horizonte artificial, que a gente vai utilizar bastante aqui na pilotagem. A gente tem a altitude, tá, que está dado em metros aqui no instrumento. Mas a gente também tem os parâmetros ali da esquerda, que estão dando a saída em tempo real do modelo. No momento o modelo está parado, né? Ali é importante a gente olhar o alfa, que está o número do alfa está logo em cima ali da variável alfa grau, tá? A variável de beta, que é a variável beta grau, que é o ângulo de derrapagem da aeronave, o alfa é o ângulo de ataque, e a primeira variável lá de cima, que é o Mach, tá bom? Que a gente vai começar aí na condição trimada de Mach 0,87. A gente vai executar aqui 3 manobras, tá? Vai ser primeiro uma manobra de excitação do Dutch Roll, tá? Onde a gente vai fazer um dublê de leme, que é defletir o leme para a direita, depois o leme para a esquerda, e vamos observar a resposta natural da aeronave. Depois a gente vai amortecer o Dutch Roll natural da aeronave. Vamos fazer uma manobra de pull-up, tá? Ou seja, vamos levantar o nariz para cima e verificar a estabilidade da aeronave nessa condição dessa manobra. Em seguida, devido à primeira manobra de pull-up, a gente vai ter perdido a velocidade, a gente vai cair para um Mach mais baixo, ali por volta de Mach 0,8, e aí vamos executar o pull-up de novo nessa nova condição de Mach. Então, lembrando que esse é um modelo não linear, com dados de túnel de vento na parte longitudinal, dados semi-empíricos na parte laterodirecional, e nessa parte longitudinal, a gente tem o efeito do Mach presente. Então, o que acontece? Quando a gente tem um Mach muito alto, né, que é o Mach que a gente já vai começar aí com o Mach de 0,87, né, próximo à velocidade do som, você já começa, se você aumenta o ângulo de ataque, a ter descolamento devido à onda de choque na asa, e isso causa um efeito devido ao enflechamento da asa, né, esse descolamento acontece em torno de 70% da envergadura, isso causa o que a gente chama de pitch-up, que é um momento cabrador, que é instabilizante. Então a gente vai ver esse efeito ali no Mach mais alto, e depois do Mach mais baixo, esse efeito ele já vai estar mais atenuado, ele acontece em um ângulo de ataque muito mais alto, tá? Então vamos partir para a simulação aqui, tá? Eu vou liberar aqui a simulação, vocês vão poder acompanhar aqui no vídeo, né, o meu comando de joystick aqui, né? Então vou estar usando o comando aqui de leme nesse eixo, né, o comando de pitch e aileron, obviamente, aqui no próprio joystick, e a gente vai poder ver também o painel de controle e a simulação da aeronave ali em tempo real para a gente ver o que está acontecendo, né? Então eu vou começar aqui a simulação, né? Então a aeronave ela sai aqui trimada, Mach 87, né? A gente já vê que está tudo bem trimadinho aqui, está tranquilo. Então vou fazer a excitação que vai ser o dublê para excitar o Dutch Roll. Então para a direita, para a esquerda e soltei. Então agora a gente vê o Dutch Roll acontecendo, né? É esse balanço que é fora de fase entre a asa e a derrapagem. Então se você olhar a variável de beta ali, ela vai estar defasada com a variável de inclinação de asa. A gente poderia deixar esse efeito acontecendo aqui por muito tempo para ver se ele é estável ou instável. A gente já está vendo que o beta máximo que está atingindo está diminuindo, então ela está estável nessa condição, mas é muito comum para esse tipo de aeronave a gente ter Dutch Rolls, inclusive instável. Tá? Eu vou amortecer o Dutch Roll aqui, não é uma tarefa tão simples, tá? É uma frequência baixa, mas exige um pouquinho de cuidado aqui. Ó. Então, estamos amortecendo o Dutch Roll, um pouquinho de antecipação de comando. Tá? E aqui, já chegando aqui numa condição mais ou menos estável, eu já vou executar a manobra. Então, a gente está com um ângulo de ataque aqui de 2 graus, eu vou seguir θ, tá? Que vai ser o pitch da aeronave, eu vou até 7 graus. Ó. Então, vamos fazer o pitch, 7 graus, mais ou menos, e vou soltar. Olha como que ela está instável nessa condição, continua subindo, né? Eu vou amortecer aqui, tá? Para a gente não ir para uma condição muito extrema, mas para ver que realmente nessa condição a aeronave está instável. Então agora a gente já está numa
num número de Mach bem menor, né? Vou tentar voltar para uma condição estável aqui no Mach 77 que a gente tá? Ganhar mais um pouquinho de velocidade aqui, Mach 78, e vamos repetir essa excitação aí no longitudinal, tá? Então, eu tô com o alfa aí por volta aí de 3 graus, né? Ainda não está totalmente estacionário, Mach 0,8, mas já podemos aplicar a manobra, ó. Então aqui, 3 graus de alfa, vou até 8 graus, e vou soltar, ó. Então aqui a gente já vê um comportamento mais estável nesse número de Mach, né? Então esse aqui foi só um exemplo, né, de como que o modelo pode ser utilizado, né? E as aplicações realmente são muito grandes e é muito interessante poder fazer esse efeito completo, né? Tanto da implementação da parte aerodinâmica quanto da implementação da parte de mecânica de voo, e as utilizações realmente são muito vastas para esse tipo de simulação, né? Então, realmente você poder ter isso de pilotar a aeronave que você implementou, entender os efeitos, até modificar a aerodinâmica e ver o que acontece com a mecânica de voo, é muito interessante, né? Traz muito aprendizado e muito entendimento, né? Então, espero que vocês tenham gostado aí da demonstração e tenho certeza que estão curtindo bastante aí esse curso do Javiel. Bom, então se você se interessou pela modelagem e simulação de aeronaves e ainda não baixou esse material com as dicas de ouro, recomendo você entrar no site do portal, baixar, porque nele eu compilei 10 dicas de ouro, além das que eu comentei aqui durante essas duas aulas, né, para que você possa, né, ingressar no mundo aí da modelagem e simulação, e mesmo se você já trabalha com modelagem e simulação, são dicas que com certeza vão te ajudar bastante. E além disso, o portal também está lançando um curso completo de introdução à modelagem e simulação de aeronaves, onde a gente vai partir, né, dos fundamentos físicos da modelagem e simulação. Vamos detalhar, né, todas as equações, todos os modelos necessários para a gente fazer simulação de aeronaves, e tudo isso de forma bastante gradual, bastante progressiva, né, para que mesmo estudantes, profissionais que não tenham familiaridade com modelagem e simulação de aeronaves, dinâmica de voo, por exemplo, consigam acompanhar, né? E tudo isso também de forma bastante prática, né? Sempre trazendo a modelagem de forma bastante progressiva, né? E também bastante prática, né? Utilizando as principais ferramentas que são utilizadas na indústria aeronáutica. Então, gostaria de agradecê-los por terem assistido essas duas aulas, né, onde a gente criou essa visão geral da modelagem e simulação. Falamos sobre os passos, né, para a gente se chegar na modelagem e simulação. Então, se você tem interesse em continuar essa jornada, recomendo que você dê uma olhada aqui no nosso curso completo. Então, me despeço dessas duas aulas com mais uma foto incrível aqui dessa aeronave E-192, e muito obrigado aí pela presença de vocês.